Uma vez um cara de investimento me perguntou assim, meu filho, como é que você consegue enxergar? Porque eu falei sobre alma. Eu só invisto em gente que tem alma. E aí o cara falou assim, cara de fundo, né? Grandão, fodão. Como é que você vê a alma de um empreendedor? Eu falei, ó, sento pra trocar uma ideia, tomar uma. O cara queria colocar no Excel, né? Eu falei, não dá. Ô, campeão, não dá. Desculpa, mas isso aí é aprendido na vida. Porque um criador de conteúdo, quando ele começou, a primeira coisa, ele precisou acreditar, né, que ele podia chegar lá. Depois, fazer isso com consistência, né, não é um vídeo ou outro, é fazer isso o tempo todo. Criar conteúdo relevante com consistência o tempo todo. E a partir do momento que você acredita, que você faz isso com consistência, que você domina um processo, um método de fazer isso de forma constante, os resultados vêm. É que não é o método que faz a diferença. Porque eu acho que a pior coisa é você pegar uma pessoa que vem com aquela coisinha assim quadrada. Aquele script, né? Exato. Aquilo ali, eu acredito que a conversão é muito ruim, tá? Agora, se você pegar um método e fazer essa pessoa entender, né, o princípio por trás daquilo, isso faz toda a diferença. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Pod. E hoje, atendendo a pedidos, semana passada a gente mostrou um pouquinho do evento do que foi lá do PXPE e a gente recebeu algumas mensagens pedindo um pouquinho mais. E sim, vamos atender vocês e nesse episódio a gente separou alguns trechos especiais e focados especificamente em alguns insights que eu entendo de verdade que vão poder, de um jeito ou de outro, te provocar a acertar e ajustar alguns ponteiros do teu negócio. Então fica ligado no episódio de hoje, que no final eu vou voltar de novo para dar o recado para os atrasadinhos ainda que acham que vão poder comprar o PXPE desse ano a hora que quiser. E infelizmente isso não vai acontecer. Mas ó, antes, curte o episódio de hoje. Porra, melhor ainda. Fala aí, corações, vamos lá. Boa. Dúvida? Eu queria trazer Galera outra tá coisa fora. contigo. Galera tá assim, filha da puta, falou que não compra de agência. Esse Não dá nada pra esse viado. esse é o formato de protesto. Então, Eu tô vendo, né? Porra, tu comprou essa. Tem dúvida não, galera? Porra. Ué, Uma... vocês querem saber de Aqui, ó. metodologia de venda? Tá aqui, né? ó. Fala aí. Isso. As duas coisas. A minha avaliação ainda é, cara, óbvio que hoje eu tenho um comitê de investimento, então eu jogo essas informações para o comitê, a gente tem uma due diligenciante, a gente mostra, né, os valores todos da marca e tal, mas a decisão final do Felipe é sentar com o CEO para tomar uma e trocar ideia. Né? Boa. Porque é só assim, uma vez um cara de investimento me perguntou assim, meu filho, como é que você consegue enxergar? Porque eu falei sobre alma, eu só invisto em gente que tem alma. E aí o cara falou assim, cara de fundo, né, grandão, fodão. Como é que você vê a alma de um empreendedor? Eu falei, ó, sento para trocar uma ideia, tomar uma. O cara queria colocar no Excel, né? Eu falei, não dá. Ô, campeão, não dá. Desculpa, mas isso aí é aprendido na vida. Excel não consegue. Então, eu só... E outra coisa que eu tomei como decisão também, que é muito importante disso, é tipo, cara, eu só trabalho com gente legal, eu não trabalho com babaca. Não, real. Tipo assim, hoje eu tenho a possibilidade de só trabalhar com gente legal. Então, às vezes, chega alguém, tipo... o meu mercado, galera, assim, tem vários... Sabe que é dedo no cu? Tipo, cara chato pra caralho. Aí você chega e fala assim, velho, o cara... Porra, a marca é fodida, Felipe. O cara quer ser seu sócio e tal. Eu falo assim, velho, de jeito nenhum. Tipo assim, você não consegue conviver com a pessoa porque você é chato, você é arrogante, você trata o porteiro mal. Você é um lixo de ser humano. Então, não quero. Assim, simplesmente é isso. Graças a Deus, né? Porque assim, é um privilégio ter esse tipo de coisa. Tu falou de muita referência aqui. E Boa e ruim, né? Boa e ruim. Mas hoje, uma coisa que pelo menos me chamou a atenção do que você dividiu com a gente hoje aqui é que está sempre ligado no que está acontecendo na tendência. Não só inovação, discurso e palestrinha. Mas de verdade, eu estou num restaurante simples, eu estou ligado na experiência. Estou num restaurante mais complexo, eu estou ligado. E vou buscar referência. Então, para você, é nessa linha mesmo? Hoje no dia a dia? Cara, é assim, e eu me surpreendo cada vez mais com esse tipo de atitude, sabe? Assim, pô, teve um evento agora aqui no Rio que chama NFT Rio.
não sei quem ouviu falar e tal, só tinha eu de negócio. O resto todo mundo era artista. Artista, cantor, não sei o quê, nananá, galera de música, foda, do caralho, e eu lá, tipo, que do caralho. E aí eu não vi ninguém de negócio, nenhum investidor, ninguém com tipo... Eu falei, numa banda de cuzão mesmo, cara. Aí a hora que essa porra virar, aí, meu irmão, nós já estamos, brother, anos-luz lá na frente. Aí daqui a pouco os caras falam assim, eu vou investir em maconha. Ô, campeão, nós já estamos vendendo já. Corre atrás aí. Essa frase é boa, corre atrás aí é bom demais. É igual o imperador fazia, né? Fazia o gol, fazia assim. Anota a placa aí, né, velho? Boa. Cara, beleza? Mais uma vez, obrigado. Felipe Siqueira, galera. Obrigado, cara. Obrigado. Paulão, velho. Fechou. Porra. Bora. Valeu. Então, que isso, cara. Que isso. Então, antes de você começar, o meu time já tá alucinado. Fala aí, Edwin, começa. Eu vou roubar aqui ó, a primeira palavra. Primeiro que eu vou agradecer o Jean. Antes dele conhecer, antes de a gente se conhecer via Winnie e tal, ele era crossfiteiro. Cadê o Daniel da Boi com ele? O cara é ex-crossfiteiro, parou de fazer crossfit, agora tem a galera da Winnie. Deu ruim. Da boxe. Mas assim, só para deixar muito claro para todo mundo aqui, né? A Winnie é uma parceira nossa. Cara, isso aqui foi um jabá que a gente decidiu fazer porque a gente acredita muito nisso, né? E ele não pagou nada aqui para estar aqui não, tá? Deveria, né, Jean? Deveria. Na próxima tu vai botar uma grana aqui na parada. Mas eu queria só navegar aqui, já, e para deixar um pouquinho mais claro para o pessoal, assim, é uma dúvida que sempre quando eu converso com os partners, eles falam muito, mas na Adventures vocês atendem grandes clientes, é mais fácil na teoria vocês fazerem campanhas maiores e tal. E aí, na Winning, né, eu acho que pelo tamanho das agências que vocês atendem, pelo tamanho das marcas que vocês atendem via o teu produto, cara, como é que você tangibiliza isso para um cenário de pequeno e médios clientes, cara, que às vezes o cara tem R$5.000 para investir, R$10.000 para investir. Eu acho que seria legal navegar aqui, porque a grande maioria aqui é a realidade deles. Perfeito. E, cara, acho que o melhor jeito de responder isso é olhar para o mundo dos creators, né? E se a gente parar para pensar assim, cara, olha essa galera que veio do nada, sem dinheiro nenhum, e construiu o que está construindo, né? Em diferentes segmentos. Você tem lá a galera que está fazendo isso no mundo do CrossFit, você tem no mundo de fitness, tem a galera que está fazendo isso no mundo de health, você tem a galera que está fazendo isso no mundo de finanças, e por aí vai. Muito do que eu estou apresentando aqui é sobre trazer para as marcas esse processo e esse método de forma estruturada, né? Por isso essa ideia de transformar marcas em creators através de conteúdo relevante. Então, a nossa experiência já provou N vezes que é possível, né? É possível. E é possível a partir do momento, de novo, primeiro, você acredita nisso, você enxerga isso e fala assim, não, eu acredito nesse caminho. Porque um criador de conteúdo, quando ele começou, a primeira coisa, ele precisou acreditar, né, que ele podia chegar lá. Depois, fazer isso com consistência, né, não é um vídeo ou outro, é fazer isso o tempo todo, criar conteúdo relevante com consistência o tempo todo. E a partir do momento que você acredita, que você faz isso com consistência, que você domina um processo, um método de fazer isso de forma constante, os resultados vêm, né? E eu acho que a melhor resposta é essa, assim, é menos teoria e mais a prática. É só a gente entrar todo dia lá no Instagram, no YouTube e dizer, pô, os caras fizeram, com investimento nenhum. Então, pô, por que a gente não pode fazer com as nossas marcas, os nossos clientes, os nossos parceiros? Gigante, boa. Boa, cara. Vamos lá aqui vamos começando por aqui. Bom dia, pessoal. Valeu, Jean. Sou Alisson, de Recife. E sabendo que o processo criativo é o melhor método para ter um melhor resultado e, como você falou, ganhar a confiança do cliente, na prática, eu queria entender como é que vocês fazem, porque assim, a gente tem muito cliente de redes sociais que a gente está produzindo conteúdos diariamente, né? E a maioria desses clientes quer que a gente faça um post por dia. Como é que vocês trabalham esse processo criativo? E a outra pergunta é se você acredita que as redes sociais estão entregando cada vez menos ou é o conteúdo que você está entregando que não está engajando? Excelentes perguntas. Me dá um exemplo de um cliente seu.
Maior cliente. Vou dar um exemplo. Mais relevante, que paga a conta da Vou dar gente. um exemplo agora do que aconteceu ontem. Eu estava no bar bebendo, um dos clientes chegou e fez, não postaram o post de dia do amigo, que é o post que como foi que ele falou? É uma das datas que mais trazem resultado para a nossa empresa. É uma empresa de franquia e eu não acredito nisso, na verdade. Mas qual Franquia de segmento? amizade? Franquia de quê? Qual segmento? De beleza. Beleza. Beauty, né? Estética. Como é que funciona o processo e se as plataformas estão entregando menos? Eu vou começar da segunda para falar do processo. Não é que as plataformas estão entregando menos, gente. É que tem muito mais gente fazendo. Então é igual um leilão. Então, cara, o seu conteúdo está competindo com muito mais conteúdo. O seu investimento está competindo com muito mais investimento. Então, é inevitável, vai ficar mais caro. O custo de aquisição vai aumentar. E a única forma de você reduzir esse custo de aquisição é através de conteúdo relevante, construindo comunidades engajadas. Né? Então, isso posto, como é que funciona esse processo? É clichê, mas o ponto de partida é botar a sua audiência no centro. Então, quem é o meu público? Quero falar com mulheres, é mais feminino, jovem adulto. Né? Então, assim que a gente faz no dia a dia. Quem é o meu público? Meu público são mulheres, jovens adultas do Brasil, interessadas em ter algum tratamento específico? Ou Botox, perfeito, tá maravilhoso. Então você vai, cara, essa é a minha audiência. Eu quero me comunicar, eu quero engajar as mulheres, jovens adultas do Brasil que estão interessadas em Botox. Então você entra na ferramenta e fala isso. Eu quero falar com as mulheres do Brasil, 18 a 24 anos, interessadas em Botox. E aí você vai entender o que é relevante para essa audiência. Quais são os assuntos? Quais são os formatos? Quem são os criadores de conteúdo? Quais são as plataformas? Check. Eu já tenho esses insights e essa informação. E aí você passa para o time criativo. Time criativo, temos esse produto que quer falar com essa audiência e esses são os insights. É isso aqui que está bombando, esse aqui que são os formatos, isso aqui são as plataformas. E aí a galera vai criar já em cima do que essa galera quer ver. E vai criar conteúdo que tem muito mais chance dessa galera parar o feed delas e clicar, engajar e assistir do que uma ideia que venha do seu gut feeling. Assim. E quando você começa a fazer isso de forma constante, é isso, seu custo por clique vai caindo, seu custo por view vai caindo, seu custo por conversão vai caindo, sua comunidade vai ficando mais engajada, você vai realmente performando mais. E aí a questão de frequência depende muito por segmento, depende muito por audiência, então quem tem que trazer essa resposta é a audiência. Vou te dar um exemplo. Se você for falar assim, cara, eu estou com uma marca, eu tenho um cliente que é loja de carro, vende carro. Cara, o ciclo de venda de compra de carro é um ciclo de venda longo, certo? E o tipo de conteúdo que você quer, o cliente do carro quer consumir para tomar uma decisão, é um conteúdo longo. Ele quer se aprofundar, ele quer ver o review do carro, ele quer ver o comparativo do carro. E aí, se você entrar no Insight, você vai ver que YouTube, cara, é uma puta ferramenta para você se relacionar com essa audiência, porque te permite fazer isso. Te permite responder essa dor do consumidor de forma mais clara. Se você está falando com uma mulher querendo Botox, cara, provavelmente você vai ver lá que Reels vai bombar, ou que Shorts como um todo, e etc. Então, as frequências são diferentes de acordo com as diferentes audiências. Respondeu? Boa. Mais alguma pergunta? Não, achei que a Má estava falando sobre isso. E, Jean, você falou de uma coisa super importante no início, e aí agora a minha pergunta para você. A criatividade, a gente tem não sei se a falsa ilusão, de achar que ela vem no momento do banho, e realmente, se você criar um ambiente, isso pode trazer. Mas falou sobre dados, né? Você utilizar os dados de uma maneira inteligente para criar um negócio. E hoje, olhando de novo para esse cenário do time aqui, muitas vezes que os clientes não têm um nível de consciência para entender esse processo. Cara, como é que você enxerga isso para que dê um gatilho que a gente possa levar e comece a provocar o nosso cliente para que ele entenda a importância disso? Excelente pergunta. Uma frase que eu sempre falei assim, nunca faltou dado, né, gente? Todo mundo tem um monte de dado. O que falta é insight, né? Então, acho que a primeira coisa é a gente ter isso como premissa. Assim, o desafio não é trazer dado para o cliente, é trazer insights. Né? Segundo ponto é, assim, quando eu estava em agência e o trabalho que ia para a rua era mais ou menos, que era a grande maioria, né? O trabalho bom era a exceção, o discurso era, porque, nossos clientes não entendem as nossas ideias, nossos clientes são ruins, são júnior, etc. Aí eu falei, beleza, eu vou virar cliente, virei cliente. Aí, quando eu era cliente, o trabalho que ia para a rua era mais ou menos, e era a maioria, né? O trabalho bom era a exceção,
o discurso é, não, porque as nossas agências não entendem o mundo de hoje, nossas agências são ruins, enfim. E aí o que eu aprendi na jornada é que o problema não é nem a agência, nem o cliente, é o processo. Só que o fato é que a nossa indústria dedica muito pouca atenção ao processo. Take for granted, trabalha do jeito que sempre trabalhou. Não para para pensar assim, cara, como eu vou realmente desenhar um processo otimizado para um output criativo de forma excelente? Então, e aí, quantos de vocês já trouxeram essa conversa para o seu cliente? Assim, olha, eu sou a agência X e a nossa crença é que o segredo aqui do nosso sucesso está no processo. E eu quero propor um processo para vocês. Um processo em que todo briefing que chegar, a gente vai trazer uns insights com dados, vai se alinhar nos dados, que é o foco do time criativo. Aí a galera vai criar, e por aí vai. Então, a grande dica é essa. Levem a sério o processo. Porque o processo parece não sexy, né? O processo é chato. Não, cara, mas ao contrário. O processo é um grande enabler, um catalisador. Porque sabe o que acontece? Nos nossos agências, todos os parceiros, a gente vê isso. Não é só que o trabalho criativo, no final, é muito melhor e constante. O cliente é mais feliz e tem mais confiança. É que o time das agências trabalham de forma mais inteligente. Viram menos noites. Viram menos finais de semana. O tempo médio de briefing a ideia aprovada na EBI antes da Winning era 15 semanas nas campanhas globais. Depois da Winning caiu para 3 semanas na média. 12 semanas de trabalho que deixaram de existir. Aquela coisa de vai, volta e gosta, não gosta, achar, muda a coisa. Esquece. Então, invistam no processo. Tenham uma conversa madura. Eduquem, né? Tenham uma conversa de sales com o seu cliente, de challenger, de educar. Assim, cara, eu quero propor aqui um jeito de trabalhar. E vamos testar por 6 meses. E vamos ver ali como é que vai. Enfim, então fica a dica aí do processo. Genial. Dani, já respondeu? Boa. Gian, obrigado mais uma vez. Palmas para o Gian. Valeu, gente. Pessoal, eu sei que tem perguntas, senão lá vai eu de novo, porque aqui eu estou cheio das dúvidas. Eu vou fazer as minhas também. Eric, bora. Olá. Vamos Olá. lá. Hoje eu estou formando o time comercial, então hoje todos os meus clientes passaram por mim de alguma maneira. Então, como, para quem não sabe, eu trabalho com automação, a Marília já me conhece. Já. Como o meu produto é muito técnico, hoje meu processo de venda, quando alguém vem conversar comigo, é técnico, claro que é técnico voltado para que o cliente entenda, mas eu ainda falo bastante de ferramenta, eu ainda falo bastante de tecnologia, e isso costuma gerar, os clientes costumam ficar bastante impressionados. Então, rola aquela parada de, nossa, eu tô com a cabeça explodindo. Eu vejo que por um lado é bom, mas por um lado eu vejo que talvez seja ruim também. Eu peguei muito nesse foco do que você falou, de focar na emoção. Então, minha venda é bastante racional, mas hoje a minha conversão é muito boa, porque as pessoas estão falando comigo. Eu entendo que, na hora que eu delegar isso, começar a cair em time comercial, que não vai ter o meu conhecimento, o processo vai ter que ser diferente. Então, na verdade, eu tenho uma pergunta e meia aí. A questão enquanto está comigo, tudo bem essa venda ser técnica, ou faria sentido ainda assim eu ir para o lado emocional? E a segunda parte é, chegando isso para o time, eu sei que eu vou perder essência do técnico. Então, o cara eventualmente vai perguntar coisas que o meu vendedor não vai saber. Eu entendo que eu posso ter um vendedor técnico para dar suporte, mas enfim. Queria entender essa relação de quanto eu devo inserir aí a emoção e abrir mão da parte técnica. Sensacional a sua pergunta, Eric. Olha só, Marília, eu acho que a venda é a parte mais importante de qualquer negócio. Então, tirando as vendas que eu faço... Eita, fui eu? Ah, desculpa. Tirando as vendas que eu faço via Hotmart, por exemplo, todas as outras são comigo no A1. Por quê? Porque eu tenho um percentual de conversão de mais de 95%. Eu não posso negligenciar a venda do meu negócio e passar para outra pessoa fazer. Só que daqui a pouco isso vai acontecer. Só que sabe quem me vende muito bem? Os resultados. O pós-venda. Hoje, até nos meus processos de lançamento, eu tenho clientes que me vendem. E eu já sei que isso é uma coisa que dá tranquilamente para você fazer. Então, aos poucos, quanto mais lastro, mais prova social você tiver, isso é um gatilho mental, é falar com a mente, você pode ir tirando um pouco da sua participação nessa entrevista, vamos dizer assim, tá? Mas eu acho que é algo que você vai sentir mesmo,
Porque vai ser realmente, né, muito difícil você conseguir passar essa especificidade do que você vende para outras pessoas. Mas o seu conteúdo, por exemplo, nas redes sociais, ele já te ajuda. Porque você está trabalhando muito bem a fase anterior à venda. Entendeu? Autoridade. Autoridade, resultado. Então, tudo isso você já está conseguindo trazer usando a sua rede social. Você otimiza o seu tempo fazendo isso. Então, a gente consegue tirar a percepção de que a última função para se delegar aí seria vendas, efetivamente. Porque aqui a gente tem um ponto de padrão de que, às vezes, o empreendedor, ele lidera 2 ou 3 caixinhas a mais. Ele lidera uma operação, ele lidera vendas, ele lidera, muitas vezes, um financeiro. E ele precisa pensar na progressão do negócio. E vendas, como você falou, é o pulmão, é o oxigênio. Então, eu vou treinando outras áreas e a última que eu vou treinar é vendas. E aí, eu já queria até... Vou furar um pouquinho a fila, porque acho que isso é uma dor latente. Ok, mas... eu tenho que entregar vendas agora, está na hora. A Marília precisa pensar em expansão, o Eric precisa pensar em expansão. Como é que eu consigo achar bons profissionais? Que tipo de característica é bom para começar a formar a minha equipe interna de vendas? Na tua concepção. Bom, ótima pergunta. Até quando eu estava ali fora, eu estava conversando sobre isso, né? Que muitas vezes as pessoas falam do vendedor como aquela pessoa que não deu certo. Né? Então, arruma qualquer coisa aí pro meu filho, pode ser até vendedor, né? E eu falo, gente, como eu falei, né, pele no jogo, já vivi muito isso. E as pessoas, elas realmente subestimam a profissão. Então, elas acham que o vendedor, ele se vira sozinho. Ele vai enrolar e tudo mais. Uma boa forma de você contratar um profissional é ver uma pessoa que realmente esteja pronta para acompanhar esse cliente, uma pessoa que realmente queira entender esse princípio por trás da ação. E uma base que vocês podem passar para toda a equipe de vocês é o doado. Porque isso vai fazer com que essas pessoas consigam ter a clareza dessas informações. E todo ponto de contato com o cliente tem que ter clareza dessas informações. Seja para elas usarem isso para poder encontrar outras oportunidades para vender para aquele cliente de novo, ou para usar aquilo de exemplo para vender para outro cliente. Perfeito, perfeito. Isso já ajuda demais. Boa. Galera, mais um. Vamos lá, Tiagão. Thiago vai ter sempre chances aqui. Obrigada. Opa, parabéns aí pela palestra. Minha pergunta é o seguinte: o quanto tu acreditas, de 0 a 10, se a gente fosse colocar numa escala, que método de fato é eficiente na parte de vendas? Te pergunto pelo seguinte: às vezes a gente tem um vendedor super fora da curva, que tem bastante feeling, bastante experiência, e ele, não preciso de método, deixa comigo, eu mato no peito e desenrolo sozinho. E se o método ele é capaz de transformar uma pessoa comum, que às vezes nem tem aquelas características padrões de um cara excepcional na venda, e através de um método, de um script, ou de uma metodologia, qualquer que seja até a que você colocou aí, transformar nesse cara excepcional. Ou seja, de 0 a 10, o quanto tu achas que método pode, de fato, fazer a diferença na vida de um vendedor? Olha, o que eu diria é que não é o método que faz a diferença. Porque eu acho que a pior coisa é você pegar uma pessoa que vem com aquela coisinha assim quadrada. Aquele script, né? Exato. Aquilo ali, eu acredito que a conversão é muito ruim, tá? Agora, se você pegar um método e fazer essa pessoa entender, né, o princípio por trás daquilo, isso faz toda a diferença. E eu posso falar porque eu aprendi a ser vendedora, né, na PL mesmo, e durante toda a minha trajetória como vendedora, não tinha esse treinamento de falar assim, olha, agora vamos usar essa técnica. Não tem. Eles deixam muito solto, né? Mas eu desenvolvi o meu método. Eu comecei a entender o princípio por trás de cada ação. Então, isso facilitou, isso foi fazendo com que eu conseguisse construir, por exemplo, o doado que eu ensinei aqui hoje para vocês, e que eu uso sempre, né? E que ele, por exemplo, com outras técnicas, como empilhamento de sim, funciona maravilhosamente bem. Agora, não é só uma coisa do tipo, siga um script. É você entender sobre aquela pessoa que você tem que ouvir. Então, por isso que eu falo que a gente tem que ouvir mais e falar menos. Para o seu próprio
cliente falar o porquê ele precisa comprar você. Entendeu? Então, eu acho que não é... A sua pergunta não é muito assim, eu falar de 0 a 10, ter um método. Tudo depende muito de como essa pessoa vai usar isso. Se ela entender uma estrutura e ela tiver esse jogo de cintura de entender o princípio por trás, pode funcionar bem. Agora, se é uma pessoa que vai seguir ali, pode ser que não funcione bem. Então, depende mais do perfil da pessoa do que do método em si. E olha que curioso, né? No dia de hoje, eu acho que aí tem a visão um pouco da leitura e o perfil, aquilo que você acredita e você se enquadra como negócio. Vou dar 3 exemplos aqui no dia de hoje. O Lucas, o Pires está aí? Não? Está aí. Você não precisa ser diretamente com os 2 pés no peito como o Pires, é o estilo dele, ele dá bronca no cliente, porque ele precisa dar o choque de realidade. O Thiago falou que ele puxa a prosa, ele conversa, ele faz a leitura, ele escuta, ele troca uma ideia com o cliente. E a Marília trouxe uma metodologia que ela desenvolveu na raça. Então são 3 estilos de venda completamente diferentes um do outro. E o que é comum? Os 3 geram resultados. Os 3 têm resultado. Cada um com o seu estilo. Então a essência da pessoa também faz diferença. E com aquilo que o propósito, o negócio por si está posicionado, vai fazer muita diferença. Essa forma pela qual você fala, a sua agência fala, aquilo que você coloca nos valores, vai fazer a diferença de como é que você vai ter o seu método que faça sentido. E uma das coisas que eu acho que é o ponto principal, e aí é uma provocação minha para vocês, cara, de verdade, me perguntam lá no Partners, o que você acha que eu tenho que começar? Por onde você acha que eu devo começar? Eu sempre falo vendas. Sempre falo vendas. Monta uma estrutura de vendas. O dia de hoje inteiro é baseado em estrutura de vendas, em processos, modelos de negócio, coisas que você pode fazer para acelerar o processo. Aqui a gente já está no pitch, efetivamente, para converter. Mas tem mais coisas ainda. As próximas palestras também é a continuação do nosso fluxo. Então, de novo, você quer crescer, você quer avançar, você vai precisar de uma equipe forte que vai estar agora, nesse momento, remando por você. O Partners, lembra, é para provocar e inspirar. Durante toda a parte do evento, o time de vendas não parou. Aqui dentro, fora, honrando os compromissos. Enquanto a gente está entregando conteúdo para vocês, o nosso time continua vendendo. Então é importante, e aí é a minha provocação, para cada um de vocês, agora que vocês estão aqui com a gente, quem está vendendo o negócio de vocês? Então isso não pode parar? Nunca. É uma máquina de verdade que tem que ser criada e cada vez mais vocês vão lapidando e aprimorando. Fala, Walter. Espera aí. Eu vou até você. Aguilha. Perdoa a voz. Fica em paz. Eu estava assim também. Mas eu não sei se você vai conseguir entender. Mas olha só, o que o Thiago falou agora, essa última fala dele, acaba me trazendo a impressão de que o método... Nossa, eu não estou conseguindo entender direito, desculpa. Pode falar, tentar falar de novo, por favor. E um tweet, Val. Eu vou tentar. A última fala do Thiago me traz a impressão de que venda tem muito de intuitivo. Porque ele citou 3 pessoas diferentes da equipe, que têm 3 metodologias completamente distintas e que, no final das contas, trazem a conversa. Exato. E quando você fala do doado, desculpe se eu estou errado, mas eu vejo nisso um método. Sim. E assim, eu acho que a gente corre o risco de quando a gente passa esse script, sem que a gente busque um perfil que tenha essa sutileza, venda, pode ficar uma coisa engessada. E eu acho que a dor da equipe aqui é exatamente isso. É identificar o perfil, até para que você possa passar qualquer tipo de metodologia. Boa. Posso falar? Me perdoe de novo pela voz. Tadinho. Melhoras aí para você. Olha, eu acredito muito que qualquer pessoa consegue aprender a vender. Eu aprendi a vender. E eu não vendia, eu não sabia que eu sabia vender.
tá? Então, eu acho que todo mundo consegue aprender. O que eu, né, bato na tecla do doado, sim, ele é um método, mas ele é uma estrutura. Como a pessoa vai usar isso é o que vocês precisam passar para quem vai estar em contato com o cliente. Então, entender, olha, quando você vai começar essa conversa, é importante você entender qual a dor. Por que a dor? Porque depois você tem que ir anotando isso para você poder conduzir essa venda, tá? Tem uma técnica, falei para vocês, depois eu posso até, se vocês quiserem, eu posso mandar, eu tenho um documento que eu ensino passo a passo, que se chama empilhamento de sim. Nada mais é do que você ouvir os argumentos que o seu próprio cliente usou durante esse processo de perguntas e respostas, para que, no final dessa conversa, ele se convença que ele precisa comprar de você. E por isso, Eric, que eu não deixo de fazer a venda. Eu sigo fazendo. Porque eu sei que isso gera uma taxa de conversão muito alta. Então, eu acho que independente de quem vai fazer, se você explicar para essa pessoa essa estrutura, né, e educar essa pessoa, eu acho que ela vai conseguir entender com muito mais facilidade como que ela vai conduzir esse cliente. Exato, é um princípio, né? Quando você aprende por princípio, é igual você ensinar criança. Então, por exemplo, eu tenho 2 filhos pequenos. Eu ensino para os meus filhos, ó, a porta não pode ficar aberta. Por quê? Né? Eu explico o que está por trás daquilo. Porque se um dia a porta estiver fechada, mas fizerem um buraco na parede, meu filho vai ver que aquilo é risco. Entendeu? Então, esse é o tipo de comportamento que a gente tem que ensinar para qualquer pessoa da nossa equipe. Ensinar por princípio. Porque daí todo mundo consegue flexibilizar isso e colocar na vida. Boa. O método nunca vai superar os valores, o princípio, a base, os fundamentos. Com certeza. Ele só acelera e organiza, mas ele não supera e substitui. Exato. Boa. Organiza. É a palavra perfeita. Palmas para Marília. Obrigado. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada, Ti. Obrigada. E, ó, gente, quem quiser, falei, né? Pode me mandar mensagem lá que eu mando material para vocês. É isso aí. Eu não te falei que você olhar e ia falar assim, caramba, isso daí eu poderia estar lá? Eu poderia ter feito essa pergunta para o Rafa, ou para o G, ou para o Ricardo, ou quiçá para qualquer um dos palestrantes que participaram do PXPE. Então você tem essa oportunidade, essa é a boa notícia. Ah, Thiago, você está vindo aqui para anunciar o PXPE desse ano? Óbvio, é claro que eu estou, porque se não fosse bom eu não estaria fazendo aqui. E de verdade, esse ano ainda está melhor do que o ano passado. Eu tenho uma boa notícia e uma má notícia. Qual que é a boa notícia? Este ano a gente vai ter outros palestrantes de altíssimo nível, mas sempre no mesmo formato, com trocas entre os empreendedores. Então, se você quer otimizar, acelerar um ano de negócio em um único dia, você precisa estar no PXPE de 2023, que vai rolar no dia 11 de abril, no Autódromo de Interlagos. Tudo isso que eu estou falando para você é a boa notícia, ainda tem a má. E dentro dessa conexão total que você vai fazer com outros empreendedores, lembra que eu te falei dos palestrantes? Cara, já vou citar 2 nomes aqui que com certeza você vai ficar, eu acho que eu deveria estar lá. O primeiro é o Rafa Kiso, ele é fundador da MLabs. Então você quer saber como é que ele criou toda a estrutura da MLabs do absoluto zero? Então vai lá que o Rafa vai dar várias dicas, inclusive também de como você pode acelerar hoje e utilizar as mídias sociais da melhor forma para o teu negócio e para os teus clientes. Além disso, o André, sim, o fundador da RD Station. Então, você quer saber também como é que foi um pouco da trajetória, trocar uma ideia, entender exatamente como é que você pode pegar esses insights e colocar no teu negócio hoje, você precisa estar no PXPE. Outros nomes eu vou deixar para falar um pouquinho mais para frente, mas de qualquer jeito, eu tenho que sim, infelizmente, te dar a má notícia. E qual que é essa? Tiagão, esse ano eu acho que eu não vou. Esse ano eu vou deixar passar, no próximo ano eu vou lá e aí eu tenho acesso a essas informações, a todos esses palestrantes, a esse universo, e eu sinto muito, você não vai ter mais. Por quê? Porque o próprio evento ele é desenhado para ser uma experiência única, e no ano que vem vai ser uma outra experiência, com outras pessoas, com diferentes palestrantes, diferentes negócios, enfim, a oportunidade ela é única, então ela é escassa. E para piorar um pouquinho mais, os lugares também são limitados. Infelizmente, ele é assim, ele é desenhado para ser um evento, de novo, muito mais sobre a qualidade dos participantes do que efetivamente a quantidade deles. Por isso, não vacilam, garanta a sua vaga já, vale a pena, dá esse voto de confiança para você mesmo. Ano passado, para você ter ideia, não só foi um evento incrível em matéria de experiência e conhecimento,
como também de negócios. No fim do dia, os ponteiros dos negócios têm que mexer. Para você ter um exemplo aqui de cara para você, tiveram agências que fizeram M&A ali dentro daquele palco. Agências que foram atender, inclusive algum dos palestrantes que estava lá, que foi o Ivan Moré. Então, enfim, cara, não faz o menor sentido eu não estar lá dentro. E eu tenho certeza que eu vou te ver do dia 11 de abril no Autódromo de Interlagos para uma das melhores experiências da tua vida e para o teu negócio.